A Associação Comercial de Santos recebeu hoje o presidente da Codesp, Casemiro Tércio de Carvalho, durante a terceira rodada da Cidadania. O evento, realizado pelas câmaras setoriais da entidade, tem como objetivo promover debates entre autoridades, empresários e lideranças locais sobre o futuro da região em diversas áreas. O Porto do Futuro. Foi esse o tema da palestra do presidente da Codesp, Casemiro Tércio de Carvalho. O ponto mais importante é preparar o porto para as gerações futuras. O que é isso, né? A automação, a tecnologia, isso está batendo na porta de todos os setores da economia. E não vai ser diferente no setor portuário, né? Então, o guindasteiro que sobe no navio, no guindaste de bordo, essa tecnologia aos poucos vai ser trocada por algo mais moderno. E que tipo de mão de obra, que tipo de técnico, qual a formação dos trabalhadores da Baixada estão se preparando para atender esse mercado? A palestra aconteceu durante a terceira rodada da Cidadania, na sede da ACS, Associação Comercial de Santos. Estiveram presentes comerciantes, empresários, educadores e representantes de empresas ligadas aos negócios portuários. A iniciativa partiu da coordenadora da Câmara Setorial das Instituições de Ensino da ACS, a reitora da Unisanta, Silvia Teixeira. A alta direção da universidade participou do evento. Marcelo Teixeira Filho, que é diretor do Sistema Santa Cecília de Comunicação e presidente da ACS Jovem, destacou a importância de manter o Porto de Santos sempre em pauta. Eu acho que o Porto tem diversas demandas, uma delas é a ponte, previsão também para o Porto do Futuro, onde vai ser discutido pelo presidente da Codesp, Casemiro. Gostaria também de parabenizá-lo pela atuação e gestão à frente do Porto, o maior porto da América Latina, onde a gente tem muito orgulho de fazer parte aqui da cidade de Santos. Em estudo desde junho do ano passado, a ponte que vai ligar as margens esquerda e direita do Cais Santista deve começar a ser construída ainda este ano. Pelo menos essa é a expectativa do governo do estado. Apesar desse aparente estágio avançado, o setor portuário afirma não ter sido envolvido nas discussões desse projeto. Sobre o assunto, nós recebemos aqui no Caderno Regional justamente o presidente da Codesp, Casemiro Tércio Carvalho, e o apresentador do programa Porto e Negócios aqui da Santa Cecília TV, o Maxwell Rodrigues. Presidente, boa noite, obrigado. Maxwell, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente também. Presidente, o projeto prevê que essa ponte deverá ter 7,5 quilômetros de extensão, partindo do quilômetro 64 da Via Anchieta até o quilômetro 250 da rodovia Cônego Domênico Rangoni. Esse novo modelo, que é tão distante da balsa, que é a nossa única travessia, é o ideal para atender as necessidades, principalmente da população, presidente? O ponto primeiro que a gente precisa colocar em discussão é se esse projeto não interfere na operação portuária. Tá. E do jeito que ele está colocado, ele interfere, né? Então, a gente pode dividir a nossa conversa em dois eixos. Um é a interferência do projeto atual na vida, no setor portuário, na vida, né? E se ele realmente atende os anseios, né? No meu parecer, eu não leio dessa forma, né? Então, uma travessia seca entre Santos e Guarujá, ela precisa ser discutida com o porto, com as comunidades, e ela precisa endereçar alguns pontos. Travessia de pedestre, né? A Catraia hoje está operando aí pelo menos de 20 a 30 mil viagens, né? Dia, obviamente, somando os dois sentidos. E estamos falando de uma travessia de 500 metros, que poderia ter sido feita a pé. Ciclista, né? Além do transporte individual de veículo, o transporte coletivo, né? Então, o governo do estado investiu num VLT, no sistema de transporte sobre trilhos, e a ponte não endereça, não resolve essa questão da transposição do VLT para o lado do Guarujá. Então, no meu entendimento como gestor, se a gente conseguir equacionar essas demandas, nós estamos indo no caminho certo. E, obviamente, essa ponte, como está preconizada, não tá atendendo esses anseios. O senhor teve acesso a esse projeto, presidente? A gente teve, agora, quando assumiu, obviamente, a gestão. O que nos preocupa é o nível de celeridade do projeto sem ter consultado, de fato, a autoridade portuária. É importante dizer que esse projeto, ele é um projeto antigo, né? Obviamente, na primeira versão dele foi inclusive discutida no CAP, no Conselho de Autoridade Portuária. O gabarito era menor, sim, né? Mas do jeito que ele está posto
ele vai na contramão do planejamento portuário. E por quê? Hoje, a gente pretende aumentar a capacidade de Santos. Né? Já não é de hoje que todo mundo fala assim, o gargalo de Santos está no canal. As pessoas reclamam da dragagem. Sim, calado. Calado, né? A largura do canal. Então, hoje, para você aumentar a capacidade do canal, você precisa permitir cruzamento de navio, né? Esse é um gargalo. E, na verdade, na hora que você coloca uma ponte, você não permite cruzamento de navio. Né? O projeto não prevê isso, quer dizer, o projeto, de alguma maneira, inviabiliza isso? Ele inviabiliza... O tráfego de navios ali nos dois sentidos? Ele diminui a capacidade de cruzamento de navio. Então, a gente tem que preparar um porto para daqui 20, 30 anos. A frota que vai frequentar Santos daqui 20, 30 anos são navios maiores. Né? A cada dia os navios ficam maiores, não é, presidente? Vou dar um exemplo. O Porto de Nova York. Hoje, estão macaqueando uma ponte de Nova York para poder passar os navios que aumentaram de navio, que aumentaram de tamanho. Né? Então, a preocupação é esse diálogo, né? Entender as restrições do porto e comungar qual que é o melhor projeto. Né? Nós defendemos uma travessia seca, vamos participar do processo, mas do jeito que está posto, não está redondo. De que maneira pode interferir no porto, efetivamente, hein, Maxwell? Irineu, inicialmente eu acho que é importante a gente sempre frisar o que nós defendemos já ao longo do último ano, principalmente no programa Porto e Negócios, que é a relação do porto com a cidade. Esse é um grande exemplo disso, né? A gente vem fomentando essa discussão para que tudo aquilo que seja importante para a sociedade seja importante para o porto também. E aí você tem aderência nesse relacionamento. E esse projeto, no meu entendimento, é um grande exemplo disso, né? Você tem um anseio da sociedade em fazer uma travessia seca, mas você também precisa atender os anseios portuários. Principalmente porque a gente hoje, quando fala em porto, a gente fala de um grande complexo logístico. Porto, você não tem só operação marítima, a gente precisa ter operação aérea também, você tem operação terrestre, você tem operação hidroviária, você tem uma série de outros fatores também que a ponte pode interferir, por exemplo, no calado aéreo. Eu acho, Irineu, no meu entendimento, que a melhor opção para ser colocada na mesa, eu não sei se o presidente concorda comigo ou não, mas é o túnel. Eu acho que o túnel já foi um projeto elaborado pela Dessa, com estimativa de investimento de 2,8 bilhões, enquanto a ponte 2,9 bilhões. E o túnel atende necessariamente todos os pontos que foram colocados pelo presidente. Né? Você vai atender os ciclistas, você vai atender uma série de outras possibilidades que necessariamente a ponte não atende. Nós estamos vendo ali, inclusive, o projeto do túnel. Exatamente. As imagens. E essa velocidade, eu quero crer, e eu acho que o presidente foi muito feliz nessa colocação, que essa celeridade, muitas vezes, ela compromete projetos de grande envergadura como esse. É evidente que fazem quase aproximadamente 100 anos, né, que a nossa região quer uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Acho que faz parte da ansiedade também, né? Não só da população e também dos empresários que querem essa ligação seca. Mas a ponte não vai atender, pelo menos no meu entendimento... Mas como atender também, Marcos? Porque é muito difícil, né, você atender o interesse portuário, o interesse dos empresários e obviamente, também o interesse da população. Indiscutível. Porque a travessia não vai, obviamente, servir nem só para um, nem só para outro. A travessia tem que atender o interesse comum, e principalmente da população, né, que vive aqui na Baixada. É importante lembrar um fato, um dos pontos do porquê o projeto antigo não foi para frente foi porque, na época, o governo federal impediu o aumento do limite de endividamento do Estado de São Paulo para poder fazer esse investimento. Obviamente, nós estamos em outro universo, né? Hoje, a gente traz a iniciativa privada para fazer os investimentos em infraestrutura, mas eu acredito que a gente consiga resolver, junto com o governo do Estado, uma pauta para definir uma solução que atenda a atividade portuária e atenda os municípios, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, eu me sinto como se alguém quisesse construir uma passarela em cima do meu quintal, né? E não vai ter uma passarela aqui em cima do meu quintal e ninguém conversou comigo. Acorda de manhã, abre a janela e tem uma passarela. Ninguém conversou com a gente, entendeu? É brincadeira, mas é mais ou menos como a gente está se sentindo. É bem complicado isso, né, Marcos? Indiscutível, Irineu. E nós temos que fomentar, evidentemente, essa questão que eu pontuei dessa relação do porto com a cidade. E a gente não pode sofrer dessa miopia, né, presidente? Se você me permitir, quando a gente fala em economia, quando a gente fala em geração de emprego, na nossa região a gente está falando do porto. Então, se você tem o afeto direto de um projeto na relação portuária, é evidente que você precisa ouvir o segmento portuário. Muito aqui me assombra, né, verdade, eu fico até espantado, o governo do Estado e até propriamente outros órgãos
órgãos não ter ouvido o segmento portuário, o presidente da CODESP, para que possa debater em relação a esta questão. Eu já consultei inúmeras pessoas, presidente, também do segmento portuário, e a gente percebe que o segmento portuário, de um modo geral, não foi ouvido em relação a essa questão da ponte. Esse é um projeto que seria executado pela Ecovias também, esse projeto dessa ponte? A intenção é o governo do estado fazer o aditamento do contrato do sistema Anchieta Imigrantes, incluindo essa obra no contrato atual da Ecovias. A Ecovias ganharia um prazo maior aí de Exatamente. concessão e construir, como está fazendo agora com a entrada da cidade, né? Nas obras. No momento de austeridade, presidente, se o senhor me permitir, a ponte vai ser pedagiada, né, Irineu? Então, assim, na verdade, a gente vai ter essa era mais uma pergunta também que eu ia impactos de fazer. Já custos, existe isso no projeto, também já está contemplado isso? Quer dizer, essa previsão de pedágio, de pedágio cobrança? é no retorno do Guarujá para Santos, ela pagaria o pedágio, sim. Claro que é complicado a gente pensar em uma outra ponte além dessa. Quer dizer, se uma já está difícil de construir, mas talvez, de alguma maneira, essa pudesse atender o setor portuário, por exemplo, e se pensar numa outra travessia mais próxima aqui onde existe hoje a balsa. Será que existe essa possibilidade? O principal ponto é o que você economiza com essa ponte para atender o setor portuário, no sentido da ligação seca, são 20 minutos que você economiza da Anchieta para Domênico Rangoni. Então, o efeito prático para o porto é aumentar o número de caminhões na entrada de Santos, para acessar a margem esquerda. A questão é, esse projeto, ele dá resposta para quem usa a balsa hoje? Né? Ele dá resposta para quem é ciclista, para quem é pedestre, para quem usa a catraia? No meu entendimento, não. Né? E até por isso que agora... eu coloquei essa pergunta, presidente, porque me parece que, por exemplo, esse projeto atenderia muito mais os caminhoneiros. E concorreriam com os turistas que vêm Não de é? São Do Paulo, que, né? Na porque verdade, o caminhoneiro, isso é uma de grande qualquer verdade. maneira, hoje, ele não vem até a ponta da praia porque ele já não utiliza a balsa para chegar até o lado de lá. Então, de alguma maneira, talvez atendesse o interesse do caminhoneiro e não da população, né? E nem do turista também. Não sei se... Acho que o ponto principal é como é que o mundo faz? O mundo passa uma ligação seca por baixo do porto. E é simples. Nós estamos olhando uma ponte que tem que ter aí no mínimo 80 metros de altura. Um túnel ele tem que ter 20 a 30 metros de profundidade. Talvez uma das críticas em relação ao túnel seria a falta de know-how no país para a construção desse túnel. O país tem o know-how para fazer isso hoje já? Hoje, os investimentos na área de portos, de infraestrutura, você faz uma concessão internacional. Né? A própria concessão do canal que nós pretendemos fazer no porto vai ser uma licitação internacional. Então, não é um problema. Pelo contrário, quando você inova em engenharia aqui em Santos, você cria engenharia no Brasil, adquirindo esse conhecimento de outras empresas e de outras soluções mundiais. Gerando capital intelectual. Exatamente. Você pode aplicar em outros portos brasileiros já com a engenharia brasileira. Indiscutivelmente. Qual é a posição da CODESP em relação a esse projeto e ao governo do Estado, que aparentemente não ouviu a CODESP? A CODESP pretende, de alguma maneira, procurar o governo do Estado para opinar a respeito do projeto? Fizemos algumas provocações. A gente deve oficializar, por meio de um documento, a nossa preocupação com o projeto, os pontos fracos do projeto, e nos colocando à disposição para trabalhar junto numa solução comum. Né? E isso a gente deve fazer nos próximos dias. A CODESP defende hoje a construção do túnel. Acha que esse seria o projeto mais viável e mais interessante para atender o interesse de uma forma geral? A solução é submersa. Se vai ser o projeto do túnel, como foi feito na gestão anterior... Sim. Não esse projeto que está aí, mas a solução tem que ser submersa. Essa seria a melhor solução. Como é a solução no mundo todo. Essa seria a melhor solução também, Marcos? No meu entendimento, indiscutivelmente. E hoje, Irineu, a gente precisa lembrar novamente que nós estamos em 2019 no mundo globalizado. Investimentos internacionais com parcerias, sejam elas públicos, privados, como é a agenda do governo federal hoje, é a tônica, é a agenda mundialmente falando. Mas isso mexe com vaidades também, vamos combinar. Eu acho que a gente tem que superar isso, né? Eu acho que o país hoje precisa necessariamente evoluir. O projeto é internacional... Nós temos profissionais aqui no país que poderiam ter feito isso, não é? Como já ocorreu outras vezes. Porto é negócio, né? O presidente sempre fala isso, ele é um embaixador do negócio. Eu acho que o presidente tem que atrair negócio para a nossa região e gerar facilidade para o empresariado. Presidente Técio, muito obrigado, viu, por participar conosco aqui no Caderno Regional. Maxwell, você já é o nosso sempre à disposição. Assessor direto aqui no Caderno Regional. Obrigado e boa noite para os dois. Obrigado.